Cordeiro, roubou o vazio, hoje mora na imensidão, trabalha por gratidão. Essa luz de quem é Maria de Nazaré. Essa luz de quem é Maria de Nazaré. Uhum. Mais uma. A seu coração, não se desespere e cante uma canção e lembre-se que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Ponha uma coisinha danada de doer, lhe fizer chorar e também sofrer, e lembre-se que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Ponha um sorriso bonito no seu rosto, deixe que as lágrimas lavem o seu desgosto e lembre-se que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Estamos no início de começarmos as nossas atividades da manhã de hoje. Hoje nós estamos recebendo a nossa irmã Daniele, ela com seu esposo André, e do Centro Espírita Paulo de Tarso, da cidade de Álvares Florense. Eles são aqui de Votuporanga e trabalham lá no Centro Espírita Paulo de Tarso. Então é com muita alegria que nós estamos recebendo os nossos irmãos na manhã de hoje. É uma alegria imensa estarmos aqui, todos reunidos. Então nós vamos fazer a nossa prece, em seguida nós vamos ouvir a nossa irmã. Senhor Mestre Jesus, manhã abençoada de inúmeras oportunidades. Obrigado, Senhor, por esta casa que nos acolhe, que nos oferece a oportunidade de trabalhar, de ouvir, Senhor Jesus, os seus ensinamentos, que nos ajuda na nossa transformação. Permaneça, Senhor Jesus, conosco nesta manhã. Envolva a nossa irmã Daniela, expositora da manhã de hoje, no comentário do Evangelho, que essa mensagem realmente possa calar fundo no nosso coração, possamos refletir, possamos meditar no nosso dia a dia, no início dessa semana, essa mensagem do Evangelho. A sua paz, Senhor Jesus, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bom dia a todos. É com uma imensa alegria que estamos aqui nesta manhã
para a gente poder falar um pouquinho mais sobre a mensagem de Jesus para nós. Mensagem que tem sempre o objetivo de trazer a transformação interior que Jesus nos propõe. E para esta manhã, eu escolhi trabalhar uma passagem que está lá em Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4, que fala sobre a cura de um leproso. A passagem diz assim: depois que desceu do monte, muitas turbas o seguiram. Turbas é multidão. Eis que um leproso, aproximando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente sua lepra foi purificada. Diz-lhe Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou em testemunho para eles. Então, a mensagem que nós iremos conversar nesta manhã vai ser a respeito desses versículos, que nos falam sobre alguém que estava doente. Então, a gente precisa entender primeiro o que significava, à época de Jesus, a pessoa ter essa doença, que na época se usava o termo lepra, né? Hoje em dia o termo não é mais esse, hoje se fala em hanseníase, né? Mas também já não tem mais o desdobramento que acontecia, porque no tempo de Jesus as pessoas acabavam, a lepra ela causa o adoecimento das partes do corpo, apodrecimento mesmo, e a pessoa perdia partes do corpo, né? Então, quando alguém era diagnosticado com essa doença, e veja, diagnóstico naquela época devia ser bem complicado, essas pessoas elas eram excluídas da cidade, elas eram retiradas das suas famílias, elas perdiam a sua identidade, elas eram jogadas assim para fora, como se elas fossem nada, porque eles tinham medo de se contaminar. Então, ao redor das cidades, porque as cidades ao tempo de Jesus não eram cidades como a gente vive hoje, eram quase que aldeias, né? Então, ao redor dessas cidades, haviam numerosos irmãos que viviam nessa condição, com essa doença. Então, até a gente vai ouvir história, por exemplo, da Maria de Magdala, que acaba indo morar com os leprosos, né? Então, eles viviam afastados, eles passavam fome, ninguém cuidava das dores que eles tinham, né? Então, eles eram pessoas assim, bem abandonadas pela sociedade. Então, esse leproso, essa passagem, ela acontece depois que Jesus termina o Sermão do Monte, isso segundo Mateus, tá bom? Então, quando ele finaliza o Sermão do Monte, Jesus desce e esse homem vem de encontro a Jesus. Veja bem, esse homem não poderia estar em meio à multidão próxima ali que estava perto de Jesus, porque as pessoas não o aceitariam. Então ele devia ter ouvido Jesus à distância. E aí, a primeira coisa que nós precisamos observar é que ele foi muito corajoso, porque na época ninguém chegaria perto dele. E um sacerdote do templo também não chegaria, porque eles acreditavam que a pessoa com lepra era uma pessoa que eles denominavam como impura. Então, eles acreditavam que a pessoa desenvolvia essa doença por questões de... A impureza é a mesma ideia do pecado, que as pessoas fazem coisas erradas, então a lepra seria como um castigo, né? Então, eles tinham essa ideia de que as pessoas que estavam com lepra eram impuras porque tinham feito coisas que não deveriam ser feitas. Então, os sacerdotes jamais se aproximariam dele. E, então, para ele chegar até Jesus, tendo ele reconhecido que Jesus seria capaz de curá-lo, tendo ele reconhecido que Jesus realmente era um enviado de Deus, ele precisou ter coragem de sair do anonimato que ele estava e se aproximar de Jesus. Porque, veja, Jesus não caminhava sozinho. Jesus sempre caminhava com seus discípulos e com muitas pessoas ao seu redor. E ele se aproxima de Jesus. E é interessante que quando ele se aproxima de Jesus,
ele não fala para Jesus, Senhor, me cura, né? Ele fala para Jesus, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Ele não fala em cura, ele fala em purificação. Justamente porque era uma doença considerada impura, né? Então, o que sai impuro precisa ser purificado. E Jesus fala, eu quero. Só que existe alguma coisa que aconteceu por trás disso tudo, que nós vamos conhecer esse acontecimento, além deste que nós estamos falando do Evangelho, que nos fala lá no livro Primícias do Reino, da Amélia Rodrigues. Então, lá no Primícias do Reino, Amélia Rodrigues vai nos apresentar um pouquinho mais da história deste homem. Na doutrina espírita, nós sabemos que todas as dificuldades, as doenças que nós enfrentamos, existem razões maiores que, por vezes, a gente não conhece o motivo de termos determinadas coisas nessa existência. Mas o que nós sabemos é que Deus é justo, de que Deus é bom e de que Ele jamais nos colocaria em alguma situação apenas para nos punir, ou porque Deus fosse mal, ou porque qualquer outra coisa dessas. Então, nós aprendemos dentro da doutrina espírita que as situações que nós vivemos, elas vêm por conta de escolhas que nós chamamos de livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, ele vai construindo o quê? A nossa história. Então, quem escreve a nossa história não é Deus. Quem escreve a nossa história somos nós. Porém, Deus, por ser justo, ele também permite que a gente acabe colhendo os frutos daquilo que nós estamos plantando. Porque senão não seria justo. Se eu sair fazendo tudo o que eu quero, prejudico quem eu quiser, e depois é só vir aqui, falar, Senhor, me perdoa, tá tudo perdoado, passei a borracha, comecei de zero, que justiça seria essa, não é? Então, assim, não é que Deus não perdoe, Ele perdoa, mas Ele não vai nos tirar o dever de reparar no mal que nós fizemos. Então, isso é um ponto que a doutrina espírita nos explica sobre isso. Então, esse homem, para passar por essa experiência que ele estava passando, ele devia ter algo no seu passado. Não seria uma experiência assim, do nada. E é isso que Jesus vai explicar lá no livro Primícias do Reino. Ele vai dizer assim, para os apóstolos, que aquele homem, no passado, ele havia se contaminado espiritualmente, que ele era soberbo, quer dizer, arrogante, egoísta, abusou do corpo e banhou-se nas lágrimas dos oprimidos. Ou seja, ele causou muitas dores, muitos sofrimentos para as outras pessoas. Então, ele tinha questões de orgulho muito acentuadas e do egoísmo também. E com isso, ele feriu muitas pessoas. Então, esse comportamento dele acabou levando à experiência que ele estava vivendo, de desenvolver a lepra. Mas será que foi só uma existência que ele se comportou assim e acabou atraindo para ele uma expiação tão dura? Provavelmente não. Porque Deus, ele não é um Deus punitivo. Deus, ele é um Deus bom. Primeiro, ele vai tentar que a gente repare o nosso mal com amor. Primeiro, ele vai nos dar a oportunidade de resgatar o que nós fizemos amando. Quando nós não queremos ouvir, aí acaba sendo necessário que a gente passe pelo processo da dor, que é o que está acontecendo com esse homem dessa passagem. Então, em um passado não muito distante. Por que essa informação é interessante? Não muito distante. Porque significa que ele não teve assim, muito tempo naquela experiência dolorosa para mudar o seu espírito. Por que estou dizendo isso? Porque após Jesus dizer isso, ele vai dizer que o homem, apesar de ter a matéria, o corpo físico curado, o seu espírito ainda não estava curado. Porque veja que Jesus fala para ele assim, eu quero que você fique limpo. E aí ele dá uma orientação para ele. Fala, você agora
vai para o templo e se apresenta para o sacerdote. Né? E por que e oferece? Porque Moisés tinha algumas coisas que ele dizia que os judeus tinham que apresentar no templo para se purificarem, para agradecerem, para reconhecerem aquilo que tinham alcançado. Tinha algumas regras. Então, Jesus fala que ele devia seguir aquela regra lá do templo e ia até lá. Então, assim, por que Jesus fala isso para ele? Porque, primeiramente, Jesus fala sobre isso porque o templo, para que ele pudesse ser reintroduzido na sociedade, para que ele pudesse voltar a morar nas cidades, os sacerdotes do templo tinham que reconhecer a cura, tinham que atestar que ele estava curado. Então, para que ele pudesse voltar à vida mesmo, que é assim, naquele momento, a gente pode pensar que ele é como um morto-vivo, né? Porque ele estava vivo, mas na verdade não tinha nada, né? Não tinha nada, não tinha ninguém. Né? Então, para que ele pudesse ser reintegrado naquela sociedade, ele precisava passar no templo. E aí, Jesus faz referência às oferendas, né? Fala, faça lá as oferendas. Mas por que Jesus fala isso também? Né? Será que a gente tem que fazer alguma coisa, né, em troca? Porque, assim, essa é aquela ideia que nós tentamos desconstruir, né? Que nós precisamos fazer trocas com Deus. E não tem necessidade de troca. Mas por que ele fala isso para ele? Então, Jesus primeiro fala isso para que ele pudesse ser reconhecido e aceito de novo pelo grupo de pessoas que ele precisava voltar ali no templo. Jesus precisava que os sacerdotes também reconhecessem que Jesus era o Messias. E como eles esperavam esse Messias, eles sabiam que esse Messias seria alguém que seria capaz de fazer curas, que seria capaz de trazer a paz para o povo de Israel, mas eles esperavam um Messias que fosse político, um Messias que fosse lutar com Roma, um Messias que fosse fazer coisas mais materiais, né? Por isso que eles não aceitaram Jesus. Mas, quando Jesus fala para esse homem ir até lá, ele fala também para que os sacerdotes pudessem identificar a ação que ele havia feito, para que também tivessem o reconhecimento de que ele era o Messias. Então, foi por esses dois motivos que ele pede para que ele se apresente ao templo. E aí, os apóstolos ficam ali todos cheios de perguntas, né? Porque, assim como nós temos dúvidas, os apóstolos também têm dúvidas. E muitas das dúvidas que eles têm são dúvidas que nós temos. Então, Pedro pergunta para Jesus assim, seria necessário que o leproso pagasse o tributo, que é essas oferendas, né? E aí Jesus responde, a lei, o respeito à justiça, por isso que ele tinha que fazer isso. Legalmente, ele estava morto, trazido à vida por mercê de nosso Pai, deverá ser reconhecido por aqueles que representam a tradição. O tributo não o entendamos como pagamento ou louvor puro e simples, mas como expressão de testemunho, de reingresso nos estatutos do homem. Então, Jesus diz, esse homem estava morto, né? Então, morto porque ele tinha perdido tudo que ele tinha, toda a sua vida, né? Então, é importante que Jesus diz, não entendamos o tributo como um pagamento, nem como um louvor, né? Então, não era esse o objetivo. Aí o apóstolo André pergunta, será justa a recomendação de silêncio? Porque Jesus falou para ele não falar para ninguém. Não se faz necessário que todos identifiquem os sinais da mensagem da vida para que se disponha ao reino de Deus que está próximo? Então, assim, por que ele não podia falar? Que no entendimento dos apóstolos, quanto mais pessoas soubessem do que Jesus estava falando, mais seria fácil de Jesus cumprir o papel dele de Messias. Porque, veja, os apóstolos também eram judeus. Então, eles também tinham a mesma ideia de Messias. Eles também acreditavam que Jesus fosse alguém que ia também ter esse domínio político. Por isso que Judas faz o que faz, né? Porque ele tinha essa ideia de que Jesus iria, em algum momento, entrar em conflito, ele ia confrontar os romanos, ele acreditava nisso, né? E aí, Jesus fala assim para o André, não transcorreu muito tempo, eu vos falei que sois o sal da terra.
Para que serve o sal se perde o sabor? Diluindo-se no repasto, na comida, né? O sal se faz presente sem alarde e todos o podem identificar. Essa fala de Jesus a respeito do sal, existe também no Evangelho de Mateus, durante o Sermão do Monte, Jesus fala, vós sois o sal da terra, né? Vós sois a luz do mundo. Então, vamos pensar no papel do sal, lá na cozinha. Quando nós fazemos um alimento e nós colocamos o sal, se nós errarmos o sal, errar mesmo, a gente consegue comer? É insuportável, não é? Se a gente também colocar nada de sal, nada, é bom de comer também? Não. O que é bom? O sal no ponto certo, né? Nem para mais, nem para menos. O sal para dar o sabor, um realce, mas não para se destacar no meio daquilo que nós estamos fazendo. Então ele fala que nós somos o sal da terra. Isso significa que nós precisamos estar misturados à multidão. E como é que nós vamos falar do evangelho para a multidão? Na verdade, não é falando como eu estou falando aqui. Na verdade, será buscando praticar o que temos aprendido com Jesus. Aí, em meio das pessoas, nós iremos fazendo a diferença. Então, nós seremos como sal. Tão pequeno, uma coisa tão simples na questão de cozinha, mas tão importante para o resultado final. Então, quando ele fala sobre nós sermos esse sal, é justamente para que a gente se misture e para que a gente, através das nossas ações, a gente fale sobre o evangelho. Então, o que ele tinha pedido para o homem não era para sair falando sobre o que ele tinha feito e nem dizer, porque provavelmente o que ele ia dizer? Que ele mereceu, que... Veja bem, o que ele ia falar? Né? Assim, qual que era o discurso que esse homem faria? Porque ele não tinha conhecimento, ele não andava com Jesus. A gente sabe, porque Jesus diz aqui, que o passado dele, ele era uma pessoa orgulhosa e egoísta, assim, muito, né? Acentuadamente. Então, assim, o que será que ele sairia falando? Essa é a questão, né? Então, seria muito melhor se ele, ao invés de falar, ele fosse viver em meio às pessoas e mostrar que ele estava transformado interiormente. Que ele havia entendido a necessidade de purificação que Jesus tinha nos trazido. Mas Jesus vai dizer aqui que, naquele momento em que os apóstolos estavam conversando, que o homem estava em meio às pessoas, falando sobre a cura, e Jesus fala assim, falando de coisas que ele não entendia. Então, quer dizer, em vez de fazer um trabalho que fosse positivo para ele mesmo, porque veja bem, Jesus precisa de auxílio? Claro que sim, né? Nós não transformaremos o nosso mundo em um mundo melhor se as pessoas não colaborarem. Porém, né, para a gente fazer as coisas da melhor forma, é preciso que a gente se eduque primeiro. Então, esse homem precisava se educar, mas não foi o que ele fez. Ele não foi para o templo, ele saiu gritando aos quatro ventos o que tinha acontecido com ele, e Jesus fala que então o corpo físico dele havia sido curado, mas que a lepra ainda estava no seu espírito. Ou seja, o espírito dele não tinha se purificado. Porque essa purificação do espírito, ela acontece conforme nós ouvimos o evangelho e nós vamos praticando devagarzinho. Então, o processo de purificação, ele não é imediato. Jesus cura o homem, a carne imediatamente se cura. Porém, o problema é o espírito. Por que o problema? Porque é o nosso espírito quem vai moldar algo que nós conhecemos como nosso corpo espiritual, chamado de perispírito. Então, todos nós temos o corpo físico, um perispírito, que é um corpo espiritual, e o nosso espírito. Então, o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, ele registra tudo o que nós fazemos. E esse corpo espiritual, ele, em uma próxima encarnação, ele vai servir de molde, como uma forma de bolo. Então, se nós tivermos impurezas ali no nosso perispírito,
nós iremos marcar o nosso corpo físico com essas impurezas. Se eu fizer um bolo numa forma que está torta, meu bolo vai ficar perfeito? Não vai, porque está torta a forma. A mesma coisa é o nosso corpo e o nosso espírito. Então, o nosso espírito não tem como renascer num corpo perfeito enquanto o nosso perispírito tiver impurezas. E essas impurezas que esse homem trazia são impurezas que nós também trazemos na nossa alma. Nós ainda somos também orgulhosos, nós também somos egoístas, nós também temos dificuldade em aceitar aquilo que acontece em nossas vidas, de reconhecer Deus como um Pai justo e bom. Todos nós temos. Quem que nos momentos da dificuldade, na hora que as coisas que não são boas chegam até nós, quem de nós não dá aquela questionada primeiro, fala assim, ai Senhor, mas por que isso está acontecendo comigo? Né? Aí depois, a gente até, se a gente tem estudo, a gente vai trabalhando isso em nós, mas a gente faz esses questionamentos. Então, nós não somos diferentes desse homem que tem as impurezas. Nós também temos as nossas impurezas. Nós também temos as nossas teimosias, né? Quando a gente se permite ouvir o que as pessoas pensam a respeito da gente, sem se ofender, a gente vai podendo perceber o que está precisando melhorar em nós, né? Então, isso são impurezas que nós trazemos. Então, do mesmo jeito que esse homem precisava ser purificado, não o seu corpo, mas o seu espírito, nós também precisamos purificar, não o nosso corpo, mas o nosso espírito. E como que nós fazemos isso? É ouvindo, estudando o Evangelho, mas o mais importante é nós fazermos as coisas diferentes na nossa vida lá fora. Dentro do nosso lar, nós sermos pessoas diferentes. Nós aprendemos a ser mais tolerantes com aquelas pessoas que desafiam a nossa paciência. Nós aprendemos a ver bondade, onde muitas vezes as pessoas não enxergam, que só enxergam o mal. Nós vivemos efetivamente o que Jesus está nos propondo. Então, assim, quanto mais a gente tentar fazer isso, mais a gente vai estar trabalhando o nosso espírito, purificando o nosso espírito, para que, no futuro, a gente possa realmente ter uma outra vida, com um corpo muito melhor, em situação muito melhor, porque isso vai depender somente de nós. Então, desenvolver o que nós temos aprendido com o Evangelho, perdoar, que é o que Jesus nos convida. Nós ainda temos uma dificuldade com essa questão do perdão. Nós ainda achamos que se nós perdoarmos alguém, que nós estaremos isentando essa pessoa de fazer alguma coisa, de responder pelos erros dela. Não é isso. Quando a gente vai perdoar, nós vamos nos libertar de um sentimento que está nos prendendo àquela pessoa. Mas ela, com certeza, vai precisar se reajustar com as leis divinas. Não precisamos nós ficarmos vigiando se Deus vai fazer ou não. Deus fará, porque Ele é justo. Então, praticar o perdão é algo importante. E nós precisamos praticar isso devagar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nós precisamos aprender a não ficar ruminando quando as pessoas falam alguma coisa. Às vezes as pessoas falam algo, você até não responde, mas você fica mentalmente brigando, você fica lá na sua cabeça, debatendo, falando, eu devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo, e você já até trava uma luta ali a nível mental. Não adiantou, assim. Então, nós precisamos apaziguar o nosso coração, né? E ter certeza de que não existe nada que fique impune. Ah, mas e se formos nós quem causamos alguma coisa para alguém, e somos nós que estamos precisando do perdão? E aquela pessoa que nós ofendemos, magoamos, ferimos, essa pessoa não quer nos ouvir. O que a gente faz então? A gente pede perdão a Deus. E a gente vai pedir para Deus que no momento oportuno, a vida nos coloque de novo frente a frente. Mas no momento em que nós pudermos fazer uma coisa melhor por ela, em que ela também possa aceitar o nosso gesto de paz. E aí a gente ora pela pessoa. E a gente aguarda, porque o tempo de Deus, essa pessoa virá. Nós não precisamos também ficar nos culpando, nos
punindo por algo que nós fizemos, mas a gente não consegue imediatamente corrigir. Então, quando isso acontece, nós precisamos permitir que Deus, no tempo certo, nos conduza a essa condição de pacificação, a essa condição de libertação mesmo desses sentimentos que são negativos. Porque, veja bem, todo sentimento negativo, ele afeta nossa saúde mental, ele afeta o nosso corpo físico a longo prazo. Então, nós precisamos aprender a praticar essas coisas. E será fazendo o que Jesus nos propôs que nós, então, alcançaremos uma condição de vida melhor. Qual vida que eu estou dizendo? Será que é só essa vida aqui encarnada? Não, porque nós não somos somente esse corpo. Nós somos um espírito imortal e nós continuaremos vivendo em outros lugares. Então, essa vida que nós alcançaremos melhor não está se ficando somente em referência à Terra. Nós estamos falando de uma vida espiritual melhor, em que nós poderemos estar em condições melhores e em condições de auxiliar a Deus na sua obra, que é a criação do mundo, é a transformação do mundo. Então, que Jesus possa permanecer em nossos corações ao longo de toda a semana, que possamos, pelo menos um pouquinho, refletir sobre o que nós conversamos aqui e pensar, né? Nós estamos permitindo que Jesus purifique o nosso coração? Nós estamos dando abertura para que essa mensagem de amor, essa mensagem de luz, possa entrar dentro de nós e possa promover essa melhora íntima, que, na verdade, esse é o trabalho que Jesus deixou para todos nós. Um bom domingo a todos, muito obrigada. Nós vamos passar para as atividades do passe. Queremos convidar todos os membros a que assistam, a nos auxiliar.